Olá, lua cheia no signo de Aquário. A lunação iniciou no signo de Capricórnio. A lua cheia acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2026, às 19 horas e 9 minutos. A lua cheia está muito potente porque temos um estélio na 11ª casa. Esse mapa é um mapa original e depois falaremos sobre o mapa de São Paulo, para São Paulo. Então, nós temos um estélio, lembrando que a lua nova, os trabalhos que iniciaram lá em Capricórnio, né? Capricórnio é o signo da 10ª casa. O que se iniciou em Capricórnio agora está eclodindo, se expandindo na sua máxima plenitude, na sua máxima consciência para as transformações e também para as iniciantes ou entrantes energias de Aquário, da era de Aquário. Plutão já entrou em Aquário em novembro de 2024, ficará aí por 20 anos. Temos o Sol, Mercúrio, Marte e Vênus. E a parte da fortuna. Quando nós realizamos a tarefa, ou nos identificamos, ou estamos no caminho, a parte da fortuna se manifesta trazendo uma grande alegria, uma grande satisfação. E é uma alegria que é uma referência para nós. Isso não tem preço e isso nos sustenta, nos alimenta na alma. A Lua, naturalmente, na oposição, está em Leão, porque é o oposto complementar, 180 graus, e a Lua em Leão, ela traz um aspecto de uma rainha. Então, a Lua em Leão, ela traz tantos aspectos, vamos dizer assim, auspiciosos e aqueles que temos que integrar. Ela traz a lembranças, reminiscências do passado, de uma ancestralidade, da família, e também vem junto um egoísmo, uma separatividade. E a proposta é que tenhamos consciência para caminharmos para uma dissolução, uma integração e uma assimilação desse processo de uma maneira leve, lúdica, amorosa, como uma criança que brinca. Mas temos muitas vezes o adulto que fica como uma criança e não cresce, uma criança birrenta que continua querendo da mesma maneira os prazeres, a alegria da infância. Então, os trabalhos de Hércules, os 12 trabalhos de Hércules, ele traz um exemplo da tarefa de Hércules em Aquário muito oportuna e auspiciosa para refletir sobre essa lunação e esse estélio, essa potência de energia. Então, Hércules, vencendo aí a sua tarefa em Capricórnio, ele vai seguindo a sua jornada e vai trabalhar em Aquário. Aquário é a consciência grupal, é a consciência coletiva, é a distribuição desse amor universal, da liberdade, da igualdade, da fraternidade para todos. Hércules é solicitado a limpar um estábulo do rei Algias, que estava infectado e morrendo muitas pessoas na cidade no entorno da fazenda, aonde esse estábulo já existia há 30 anos e nunca havia sido limpo. Então tinha uma
infecção, vamos dizer assim, tinha resíduos putrefazendo de 30 anos. 30 anos nos remete a um ciclo de Saturno, 28 a 30 anos. Inclusive, Saturno está fechando o seu ciclo em Peixes nos próximos dias. Então, Hércules foi e falou com o rei Augias, que poderia ajudá-lo. E o rei aceitou ajuda muito rapidamente e disse que daria 10% dos seus rebanhos e mais algumas benesses. Mas, se ele não conseguisse realizar em um dia a tarefa, ele deveria dar toda a fortuna que ele tinha para o rei Augias. E Hércules rapidamente aceitou e disse que faria o trabalho em um dia. O rei ficou feliz porque aquela criança interna sabia que o trabalho era árduo e que era impossível, e ele poderia ficar mais rico. Hércules subiu a montanha de uma visão estratégia e viu duas possibilidades: uma rompendo a barreira e outra fazendo buracos em paredes aonde poderia fazer com que a água de dois rios passassem por o estábulo e pudesse lavar, porque em um dia, né, e aquela água, aquele rio, aquele fluxo de água, ela poderia fazer asepsia rapidamente e deixar, vamos dizer assim, na íntegra, limpo para entregar a sua tarefa. E assim ele fez. Derrubou a parede que unia os estábulos e fez os buracos nas paredes opostas, e os rios conseguiram entrar, né, com a mão, vamos dizer assim, de ajuda superior. As águas foram até mais fortes e lavaram o rio rapidamente. Ele, muito feliz que havia concluído a sua tarefa de uma forma estratégica, rompendo barreiras, quebrando paradigmas, e venceu. E o mais importante era salvar a saúde da população. Então, isso mostra a consciência grupal. E as duas estratégias de Hércules também simboliza as duas linhas de Aquário: a água da vida, o fluxo da vida, e o outro, o fluxo do amor, esse amor fraternal. Então Hércules foi logo falando com o rei Augias, dizendo que a tarefa estava cumprida para ele verificar. Ele não quis nem olhar para Hércules, ouvir o que Hércules tinha ali a dizer, porque ele teria que cumprir o pagamento. Mas Hércules não estava preocupado com o pagamento material, ele estava ocupado com a qualidade de vida da população no entorno daquele estábulo. Ele estava ocupado com amor incondicional, com uma consciência grupal, com uma visão maior, e muito satisfeito porque ele estava cumprindo a tarefa que lhe havia sido ordenada. E Algias disse para ele que aquilo era engodo, que era uma mentira, e não teve a capacidade de verificar. Bem, eu acho que essa história, essa tarefa de Hércules, ela é muito presente nos dias de hoje, onde mostra os homens de uma maneira egoísta, separatista, que olha só para o umbigo e quer todos os recursos materiais só para ele. Então, vamos refletir sobre essa parábola e sobre essa tarefa e sobre os planetas que estão presentes, trazendo essas energias de presente para nós nessa lua cheia. Plutão já fez aí a abertura do caminho da senda
repetindo, né? Em novembro de 2024, Marte e Plutão, conjunto, eles são regentes de Escorpião, do signo de Escorpião, aonde o signo de Escorpião ele traz uma proposta de entrar nas profundezas da alma com intensidade, com força, com emoção, para trazer toda a sombra à luz e poder ser transmutada, transformada. Porque é só na luz, no amor, que nós transformamos a sombra. Então, temos essa energia presente para nos auxiliar a limpar os estábulos. Podemos entender nesses estábulos de uma forma figurada nas nossas vidas, como conceitos, preconceitos, separatividades que devemos transmutar, transformar, quebrar as barreiras, ter uma visão estratégica para poder ampliar a vida. O sol está aí iluminando, o sol tem o vigor, tem a vitalidade, tem a força, né? Tem a beleza, lembrando que ele é o regente de Leão, né? Então está aí no oposto complementar. Leão é a consciência individual e o Sol em Aquário é a consciência coletiva. Junto disso temos quem? Marte, conjunção a Vênus e Vênus também conjunção a Mercúrio. Vênus trabalha as relações, as corretas relações humanas. Então, devemos olhar aonde precisamos transmutar as relações ou aonde as relações não estão ocorrendo nas corretas relações humanas, para que nós possamos fazer esse melhor. Mercúrio são as comunicações, os conhecimentos, o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Então, ele traz, vamos dizer assim, as diferentes informações de diferentes mundos e níveis. Só que quando nós abarcamos todas essas informações, nós percebemos um certo conflito, um certo dia, vamos dizer assim, desajustes, porque tem muito paradoxo, tem muitos conteúdos antagônicos. Se nós deveremos o quê? Integrar, dissolver, integrar e assimilar, porque tudo está dentro do reino da natureza. Tudo e todos pertencemos a um só lugar. Então, Mercúrio, ele harmoniza os conflitos, ele tem esse atributo superior. E todos esses aspectos em oposição com a Lua. A Lua traz esse aspecto de uma ancestralidade, de uma força, do feminino, da maternidade, a memória da infância. Então, a Lua em Leão, na quinta casa, o aspecto, vamos dizer assim, inferior é o egoísmo e a separatividade. É o próprio umbigo, onde a pessoa só olha para o seu prazer ou para o seu desejo. Agora, tem um aspecto superior, que é a leveza, que é a alegria, que é o amor, que é a criatividade, é a criança brincando. Então, essa alegria, essa leveza da criança, quando ela é criativa, ela ajuda o adulto. Quando ela funciona na sua oitava inferior, de querer só aquele prazer, só aquela situação é que lhe dá prazer, que deixa ela infantilizada. Então, é o adulto infantilizado. Então, nós deveremos nos libertar desses aspectos que nos puxam para baixo, que nos deixam egoístas e separatistas, para poder integrar ao coletivo e ter essa consciência grupal. Então,
Essa lua nos convida que as nossas ações, o nosso amor, a nossa generosidade, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento concreto, a nossa harmonia, a nossa beleza, a nossa comunicação, os nossos ensinamentos, aquilo que falamos ou aquilo que nos aprendemos, que tem uma harmonia através de um conflito, que se harmonize internamente. Está muito potente esse estélio em aquário. E o que ativa facilitar esse processo é o trígono de Sol e Marte com Urano. Urano é o regente de Aquário, ele traz a libertação, ele traz a liberação, ele traz o novo de uma forma rápida, ele traz o conhecimento superior e vai manifestar esse conhecimento, ele traz novas ideias para o homem praticar e fazer o melhor delas. E temos aqui outros aspectos positivos, aonde Saturno e Netuno fazendo um sextil. Lembrando que Netuno acabou de entrar em Áries, ele traz um novo ciclo, um novo padrão, ele representa a espiritualidade, o amor incondicional, esse amor que deveremos fazer nascer internamente, porque o Áries é o primeiro signo do zodíaco, é a criança que tem a vontade e o poder de concretizar o seu melhor, com criatividade, com leveza. É porque Áries é um signo do início, né? Então é a criança despertando com curiosidade, mas com amor, né? Com a ingenuidade de uma criança, que tudo inclui, tudo pertence, aonde ela abarca o novo de uma forma muito leve, muito tranquila. Temos aqui uma quadratura de Mercúrio e Urano, aonde devemos retificar ajustar as nossas comunicações, os nossos relacionamentos e plasmar as corretas relações humanas e plasmar a harmonia através do conflito. Temos um outro aspecto muito interessante que é esse quincons de Vênus com Júpiter. Júpiter em Câncer, ele traz a manifestação da forma. Júpiter também representa o amor, a generosidade, a expansão, o conhecimento superior. E ele em Câncer, ele tenta plasmar o seu melhor, mas ele está retrógrado. Retrógrado, ele tem um critério de reflexão, de qualidade, de justa medida. Então, o amor pessoal e o amor maior, que é Júpiter, eles estão em sintonia numa oportunidade de fazer ajustes melhor para si mesmo e para a humanidade. Então, esse é o momento para que nós possamos ampliar a consciência grupal, coletiva. Então, falar um pouquinho sobre o mapa de São Paulo. Esses aspectos de Aquário estão na sexta e sétima casa. Na sexta casa está aí o trabalho de Marte e Plutão, de uma força de trabalho. A sexta casa é cuidar do cotidiano, da saúde, da nutrição e observar o aprisionamento do inconsciente. O que está segurando? O que está impedindo que isso venha à consciência, essa maturidade, essa visão coletiva? Vênus está
na casa dela, está na 7ª casa, Mercúrio também, no signo de ar, numa casa de ar. Então, temos aí uma fluência das comunicações e dos relacionamentos. E Júpiter, para São Paulo, está na 11ª casa, na casa de Aquário. Então, temos que trabalhar aí a consciência e a justa medida. Eu lembro muito disso também para as instituições que regem o povo, porque a 11ª casa é a casa dos grupos, da consciência grupal e das instituições que regem o povo. Urano, na 9ª casa, temos que trabalhar os estudos, romper com velhos paradigmas e buscar conhecimento, conhecimento de qualidade, conhecimento superior, conhecimento da filosofia, conhecimento das artes, conhecimento sustentável, né? E aqui Saturno e Netuno já na 8ª casa, trazendo as transformações para o estado de São Paulo, para a cidade e para o estado de São Paulo. Fazendo aqui um sextil com Plutão e Marte e Sol, e um sextil com Urano, fechando esse triângulo. Então, as transformações também escorpianinas, né, como Netuno e Saturno estão na 8ª casa, isso facilita essa descida. Então, teremos que olhar para a sombra que vai emergir internamente e externamente, transmutar. E lembrando que teremos que favorecer a consciência grupal. As nossas ações têm uma implicação no coletivo e que deveremos trabalhar gradativamente essa consciência, até que essa consciência se torne, como eu diria, natural, espontânea. Um aspecto que eu lembrei agora é que Saturno, ele rege o primeiro decanato de Aquário, segundo os trabalhos de Hércules. Mercúrio rege o segundo decanato e Vênus o terceiro decanato. Então, essa lua cheia está acontecendo no segundo decanato, aos 13 graus e 3 minutos. Então, é um momento de plasmar harmonia através do conflito, ter os conhecimentos e tentar harmonizar internamente e externamente. Então, teremos uma lua muito auspiciosa para a transformação do coletivo e muito potente. Desejo uma ótima alunação a todos. Deixo meu beijo de luz no coração de todos, um beijo de luz para a humanidade, um forte abraço. Peço que deixem seu like, compartilhe com as pessoas que gostam desses assuntos. Se possível, deixe seus comentários, porque o YouTube valoriza e gosta muito. Gratidão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.